Olhe atentamente para os seus vizinhos. Aquela pessoa idosa que você cumprimenta na rua, o que ela faz quando as portas se fecham? No ano de 2022, o Brasil descobriu que, por trás das janelas fechadas de uma mansão abandonada no bairro mais rico de São Paulo, uma senhora excêntrica escondia um passado sombrio vigiado de perto pelo FBI. Olá, galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Aqui conto história e relatos que aconteceram ou acontecem ao redor do mundo, e hoje falaremos de um caso que repercutiu muito nas redes, que é o famoso caso de Margarida Bonetti. Higienópolis é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Um lugar cercado por segurança, carros importados e prédios de altíssimo padrão. Mas na Rua Piauí, uma propriedade congelou no tempo. Uma mansão do século passado, caindo aos pedaços, com jardim tomado pelo mato alto e janelas permanentemente fechadas. Os vizinhos sabiam que alguém morava ali, mas a rotina dessa moradora era um mistério. Ela não recebia visitas, não tinha energia elétrica e, por vezes, era vista jogando baldes de urina e fezes pela janela no quintal, já que a casa não tinha esgoto funcional. Quando aparecia na janela, usava uma camada espessa de pomada branca no rosto. Alguns diziam ser para esconder a identidade, outros que era um tratamento de pele. O que quase ninguém imaginava é que aquela senhora excêntrica, que parecia apenas uma figura exótica do bairro, era uma fugitiva internacional listada no site do FBI. Seu nome, Margarida Bonetti. E o crime que ela cometeu chocou as autoridades americanas pela crueldade. Para entender como essa história começou, precisamos voltar no tempo. Margarida não era uma pessoa comum que acabou na miséria. Ela é descendente de Barões do Café, neta do doutor Geraldo Ribeiro de Barros. Ela cresceu naquela mesma mansão da Rua Piauí, quando a casa era o símbolo máximo da riqueza da elite paulistana. Na década de 1970, Margarida se casou com René Bonetti, um engenheiro promissor. O casal decidiu se mudar para os Estados Unidos em busca de uma carreira internacional para René. Eles se estabeleceram em uma bela casa em Gaithersburg, no estado de Maryland. Mas eles não foram sozinhos. Como era costume na alta sociedade da época, eles decidiram levar uma empregada doméstica do Brasil para trabalhar na nova residência. Uma mulher simples, analfabeta, que viu na viagem a promessa de uma vida melhor e a chance de enviar dinheiro para sua família no Brasil. O que ela não sabia é que estava entrando em um cativeiro que duraria 2 décadas. As investigações do FBI revelaram mais tarde os detalhes perturbadores da rotina daquela mulher na casa dos Bonetti. Assim que chegaram aos Estados Unidos, Margarida e René confiscaram o passaporte da funcionária. Ela não falava uma palavra em inglês, não tinha documentos e não conhecia ninguém. Ela estava completamente isolada do mundo. Por 20 anos, ela trabalhou de domingo a domingo, sem direito a descanso. Ela não recebia salário. René Bonetti chegou a abrir uma conta bancária em nome da funcionária para fingir que pagava os direitos dela, mas o dinheiro nunca chegava às mãos da vítima. O controle total da conta era do próprio René. Mas o pior não era a falta de pagamento. Os relatórios detalham que a vítima sofria agressões físicas constantes de Margarida. Em depoimentos posteriores, foi revelado que Margarida chegou a queimar as mãos da funcionária com água fervente e a agredi-la com calçados. A mulher apanhava tanto que começou a perder os dentes. A funcionária dormia no porão da casa, um local frio, sem aquecimento adequado durante o inverno rigoroso americano. Quando René e Margarida viajavam de férias para o Brasil, eles trancavam a casa e cortavam a comida. A vítima precisava pedir ajuda e restos de comida para os vizinhos através da janela do porão. E foram justamente esses vizinhos que começaram a notar que algo estava terrivelmente errado. No final dos anos 1990, uma vizinha americana, desconfiada da situação extrema daquela mulher, entrou em contato com uma organização de proteção aos direitos humanos. A denúncia chegou ao FBI, que montou uma operação para resgatar a vítima e investigar o casal Bonetti. Quando os agentes federais invadiram a casa, encontraram a funcionária em condições deploráveis, com graves problemas de saúde e desnutrição. O caso se tornou um escândalo de tráfico humano e trabalho análogo à escravidão em solo americano. Percebendo que o cerco estava se fechando, o casal tomou decisões diferentes. René Bonetti permaneceu nos Estados Unidos e enfrentou o julgamento. Ele foi condenado a mais de 6 anos de prisão, além de ser obrigado a pagar uma indenização de mais de $100 mil à vítima e perder a cidadania americana. Margarida, no entanto, foi mais rápida.
Aproveitando que ainda não havia uma ordem de prisão preventiva contra ela, ela arrumou as malas e fugiu de volta para o Brasil. Como a Constituição brasileira não permite a extradição de cidadãos natos para cumprir pena em outros países, ao pisar no aeroporto de Guarulhos, ela estava legalmente protegida das garras do FBI. Ela correu para o único lugar onde se sentia segura, a velha mansão de seu pai, que já havia falecido. A partir dos anos 2000, Margarida Bonetti se tornou um fantasma na rua Piauí. A mansão começou a se deteriorar rapidamente. Sem manutenção, o teto começou a ceder, as paredes acumularam infiltrações e o lixo tomou conta dos cômodos. Margarida cortou os serviços básicos. Ela vivia na penumbra, usando velas à noite e coletando água da chuva ou de vizinhos. Ao longo de 20 anos, ela desenvolveu uma paranoia severa. Ela acreditava que estava sendo vigiada a qualquer momento. Para não ser reconhecida por fotos ou por curiosos, ela adotou o hábito de cobrir o rosto com pomada branca sempre que precisava ir até o portão ou olhar pela janela. Quem a via na rua, caminhando com seus cães, achava que era apenas uma idosa excêntrica que se recusava a vender uma propriedade milionária. Grandes construtoras tentaram comprar o terreno por valores astronômicos, mas Margarida recusava todas as propostas. Aquela casa em ruínas era sua fortaleza e o seu esconderijo. O silêncio de Margarida durou até o ano de 2022, quando uma investigação jornalística em formato de podcast trouxe o caso à tona. Da noite para o dia, a pacata rua Piauí se transformou no centro das atenções do Brasil. Centenas de curiosos, influenciadores digitais e ativistas pelos direitos dos animais cercaram a residência. A comoção foi tanta que a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar se Margarida estava sofrendo maus-tratos ou abandono de incapaz por parte de seus familiares, já que vivia em condições insalubres. Em uma operação cinematográfica, transmitida ao vivo por canais de TV, a polícia arrombou a janela da mansão para cumprir o mandado de busca e apreensão. Lá dentro, encontraram um cenário devastador de acúmulo de lixo e fezes. Mas Margarida manteve sua postura altiva. Diante das câmeras e dos policiais, ela gritava defendendo sua propriedade e negando qualquer crime cometido no passado. Pouco tempo depois da operação, temendo por sua segurança devido à multidão na porta, Margarida deixou a casa discretamente, ajudada por parentes. Hoje, a mansão da rua Piauí continua lá, vazia, silenciosa e carregando as marcas de uma história de privilégio, crueldade e impunidade. Margarida Bonetti nunca pagou pelo crime do qual foi acusada nos Estados Unidos, e a funcionária que foi resgatada hoje vive uma vida tranquila, longe dos traumas daquela casa. Margarida Bonetti nunca respondeu judicialmente no Brasil pelo crime do qual foi acusada nos Estados Unidos. A velha mansão da rua Piauí continua lá, vazia, silenciosa e carregando as marcas de uma história de privilégio, crueldade e impunidade que o tempo não conseguiu apagar. Mas e você? O que acha de toda essa história? Acha que a justiça falhou ou que o mistério por trás daquela casa esconde algo ainda maior? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Se você gostou dessa investigação e quer acompanhar os próximos casos reais do canal, clique no botão de se inscrever e deixe o seu gostei. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo mistério.